Bom, gente, agora a gente vai entrar então nas contribuições previdenciárias. Lembrando que eu não trouxe para vocês todas as discussões sobre CID. Obviamente, considerando o curto espaço de tempo que a gente tem aqui para discutir todas as contribuições, não tem como a gente trazer todas as discussões. Mas as pinceladas principais das questões que vocês têm que se atentar, você já tem. Então, podem ficar tranquilos que questões sobre CID ou sobre qualquer outras contribuições, vocês vão conseguir se atentar quando vocês estiverem estudando. Mas, infelizmente, a gente não consegue passar por tudo aqui nessa nossa matéria. Agora a gente vai entrar um pouco sobre as contribuições previdenciárias. As discussões atuais sobre contribuições previdenciárias, elas tratam tanto da contribuição sobre a folha de salários e das contribuições substitutivas. Então, vamos ver o que são essas contribuições. Lembrando que a contribuição previdenciária, o artigo 195, ele traz a referibilidade claramente. Então, quem deve as contribuições previdenciárias são empregador, empresa ou entidade equiparada sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados. E também a pessoa física contribui também sobre o seu salário. Então, nós temos as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador e nós temos as contribuições previdenciárias devidas pelo empregado. A base constitucional, então, é o do inciso 1º, que é essa que eu coloquei aí para vocês, A, que é o que indica o inciso 1A, que fala da contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos. Gente, eu deixei isso daí destacado porque é importante que vocês tenham em mente qual é a base de cálculo definida pela Constituição. É a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa jurídica que preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Por isso que nós temos o empregador e a empresa ou entidade equiparada à empresa, porque você tem um empregador na figura do aquele que contrata o empregado, como a empresa que pode contratar um prestador de serviço que não tem um vínculo empregatício. Lembrando que essa alteração foi feita por alteração constitucional, emenda constitucional posterior. Antes se tinha muita discussão se poderia ser sobre demais rendimentos do trabalho, porque a Constituição trazia na sua redação originária a folha de salários, não tinha demais rendimentos do trabalho. Então, depois que os contribuintes ganharam a discussão no Supremo Tribunal Federal, alterou-se o texto constitucional para incluir os demais rendimentos do trabalho e, a partir dali, você ter aqueles que são chamados de contribuintes individuais e os prestadores de serviço que não necessariamente são empregados. O do inciso 2 eu não vou aprofundar aqui com vocês, tá, gente? Até por isso que eu não transcrevi esse dispositivo aí para vocês. Eu vou me aprofundar muito aqui na discussão que a gente tem sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela empresa ou empregador. Então, a do inciso 2 basicamente é aquela que nós, empregados, devemos, por causa que no futuro nós iremos receber um benefício ou iremos receber salário maternidade, auxílio-doença, algum benefício específico da Previdência Social. Então, do inciso 2, ela tem menos discussão, então eu não vou me aprofundar aqui com grande detida sobre isso. Com a emenda constitucional 42 de 2003, nós tivemos a inclusão do parágrafo 12º e do parágrafo 13º, com a possibilidade da substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente 1A, ou seja, contribuição incidente na forma do 1A, ou seja, que é esse que a gente viu aqui, folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pela incidente sobre a receita ou faturamento, que é a que está na linha B, que é a que a gente vai ver com mais calma na próxima aula, que é a base de cálculo da COFINS e também do PIS, que a gente vai ver essa discussão um pouquinho mais para frente. Mas o parágrafo 13º, ele fala que, na hipótese de substituição gradual, total ou parcial dessa contribuição que aconteceu, a gente vai ver isso daí, qual lei que previu isso, deve ser observada a não cumulatividade. Por quê? Aplica-se o disposto no parágrafo 12º. O que o parágrafo 12º fala? A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma do inciso 1B, que são as contribuições, que é no caso da COFINS, e a da 4, que é sobre importação,
serão não cumulativas. Então, a não cumulatividade foi um requisito expresso para substituição. E a gente vai ver que essa discussão que é a que a gente tem atualmente. A base legal da contribuição sobre a folha de salários é o artigo 22 da Lei 8212 de 91, que fala que a contribuição a cargo da empresa será de 20% sobre o total da remuneração paga devida ou creditada a qualquer título. Gente, eu estou gritando remuneração, não é só para vocês terem isso em mente, porque essa é a discussão maior que nós temos atualmente de contribuições previdenciárias. Se é remuneração, parcelas não remuneratórias não podem ser incluídas na base de cálculo dessas contribuições. E a base legal das contribuições substitutivas, que é essa que eu mencionei para vocês, que tem a base constitucional no parágrafo 13º do 195, é a Lei 12.546, que fala que poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluída as vendas canceladas e os descontos incondicionais, base de cálculo muito próximo da do PIS e da COFINS, em substituição das contribuições previstas no artigo 22, que é esse que a gente leu. Então, essa previsão da substituição, ela foi só para alguns setores da economia. Foi o telemarketing, são aqueles que tinham uma base muito grande para contribuir sobre a folha de salário, muitos empregados. Só que, como foram alguns setores da economia, nós também tivemos algumas discussões de, às vezes, escolher um setor da economia para ter a contribuição substitutiva, mas a empresa passou a recolher mais do que ela pagava antes com a contribuição sobre a folha de salário. Então, isso poderia, se é uma questão, uma diferenciação para o objetivo aí, seria utilizar a contribuição previdenciária com a indução de um comportamento de melhorar a previdência, para que deixasse de onerar as empresas. E isso foi a grande divulgação na época, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2011 houve uma grande repercussão para que as contribuições previdenciárias, o nome do programa era desoneração da folha. Então, a partir do momento que algumas empresas ficaram oneradas, o fim extrafiscal teria sido atingido, poderia ocorrer dessa forma. Então, a gente teve algumas empresas que foram identificadas na Lei 12.546 e nas alterações posteriores, que foram várias, incluindo novas empresas, retirando, alterando a alíquota. Então, a gente tem esse tipo de discussão aí em relação a essas contribuições também. Vocês podem ver algumas empresas que foram discutir judicialmente a possibilidade de não recolher porque elas ficaram mais oneradas do que antes. E como o programa era de desonerar a folha, a gente teve esse tipo de discussão. Bom, a discussão da contribuição sobre a folha de salário atual, mais importante, que é que vocês têm que ter em mente, é da necessidade de contraprestação. Porque quando a gente fala em remuneração, o caráter de contraprestação é o que é evidente. Então, a gente tem lá remuneração ou rendimento do trabalho. Então, é uma contraprestação pelo trabalho prestado. E a habitualidade, independentemente. Porque essa discussão, gente, ela vem principalmente quando a gente pensa em trabalhista. Se vocês pensam no contrato de trabalho ou mesmo no que é considerado uma remuneração, a discussão é se parcelas não habituais podem ser consideradas remuneratórias. Parcelas de natureza indenizatória podem ser consideradas como remuneratórias. Então, a gente vai entrar em cada uma dessas parcelas que a gente vê que tem discussão, algumas já pacificadas e outras que a gente ainda pode ter discussão. Então, vou falar algumas aqui que já estão pacificadas, no sentido de que são parcelas indenizatórias e, portanto, não remuneratórias. Como não remuneratórias, não incide a contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Aqui, nesse primeiro momento, a gente está falando da contribuição sobre a folha. Então, você tem o adicional de férias indenizadas, que é do artigo 28, parágrafo 9º da 8212, o adicional de férias gozadas, que teve um recurso repetitivo que eu estou disponibilizando para vocês,
que falou que o adicional de férias gozadas não é uma parcela indenizatória e, portanto, não remuneratória. O aviso prévio indenizado, que também tem recurso repetitivo sobre isso, que também está disponibilizado para vocês. E o que eu quero que vocês se atentem quando vocês estiverem lendo esses recursos repetitivos é o fundamento da origem. Porque eles vão desenvolver o que é uma parcela remuneratória e o que é a natureza dessa parcela. Então, o adicional de férias gozadas, por que ele não é remuneratório? Porque as férias, você não teve uma contraprestação. A partir do momento que você está de férias, aquelas férias já estão sendo gozadas, não há uma contraprestação por serviço. Logo, não é remuneratório. O aviso prévio indenizado, da mesma forma, a pessoa pede demissão, só que o aviso prévio não é cumprido pela empresa. Então, ou a empresa demite e a empresa não cumpre o aviso prévio. Quando ela não cumpre o aviso prévio em qualquer uma dessas situações, ela tem que pagar para a pessoa que pediu a demissão ou que foi demitida aquele aviso prévio. Se esse aviso prévio é pago, ele não teve uma contraprestação, porque a empresa a pessoa não prestou o serviço naquele período. Se ela não prestou o serviço, se ela cumpriu o aviso prévio normalmente, ela foi prestando o serviço. Agora, se ela não cumpriu o aviso prévio, ela recebeu, o valor foi pago a título de indenização, ela é não remuneratória. Tem também o auxílio creche, que foi objeto dessa súmula do STJ, que fala que o auxílio creche não integra o salário de contribuição. E aqui um parênteses, tá, gente? Quando vocês estiverem lendo os RESPs, os recursos especiais, ele fala do salário de contribuição, é o termo utilizado para definir a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha. Porque é o mesmo termo que se utiliza para pagamento de benefícios previdenciários. Então, a 8213, que é a que trata dos benefícios previdenciários, e a 8212, eles têm termos semelhantes, até porque foram leis feitas na mesma época. O salário de contribuição aí, leia-se a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários ou a remuneração. Outra verba também que está pacificada é a dos valores pagos nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença. Quando tiver agora, a gente tem essa possibilidade de prorrogar o auxílio-doença não por 15 dias, mas por 30, quando for uma empresa cidadã, a gente também vai poder ter essa discussão em relação aos 30 dias. Mas a ideia dos valores pagos a título de auxílio-doença é a pessoa está recebendo sem estar trabalhando. Se ela não está trabalhando, não há contraprestação e, por isso, não é uma parcela remuneratória. Então, o valor que é pago, esse valor ele é pago pela empresa porque a lei determina que a empresa é quem vai pagar. Então, o artigo 60, parágrafo 3º da 8213, ela indica que quem vai pagar esses 15 dias antes do pagamento do auxílio-doença, se a pessoa é afastada por motivo de doença, é a empresa. E essa parcela não pode ser considerada como remuneratória. E aí a gente tem também um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que é importante que vocês leiam. Todas essas parcelas que eu disse para vocês antes, elas já foram até objeto de um parecer da Procuradoria falando que não é mais para interpor recursos em relação a essas parcelas, porque elas já estão pacificadas. É importante que vocês saibam isso. Se vocês olharem dentro do site da PGFN, ela identifica quais discussões não mais serão objeto de recurso pela Procuradoria da Fazenda Nacional, porque essas discussões já estão pacificadas. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. O bônus de contratação, esse hiring bônus, ele não tem essa pacificação ainda, mas ele já está bem sedimentado que aquelas parcelas que são pagas antes do início da prestação laboral, porque elas foram pagas, olha, se você deixar eu te contratar, eu vou te pagar um bônus. A ideia é mais ou menos essa, ele recebe pelo fato da contratação. Como ela não tem um caráter habitual, eles entendem que ela não tem natureza remuneratória, e sim uma natureza indenizatória.
Outras parcelas que a gente já teve discussão e perdeu, porque, na verdade, considerou-se que essas parcelas são remuneratórias, é o salário maternidade. O artigo 28, parágrafo 2º da Lei 8212 identifica que o salário maternidade é uma parcela remuneratória, o que está indicado na lei. Por indicar na lei, a discussão ela ficou mais fraca, apesar que, a meu ver, o salário maternidade, o raciocínio é muito próximo do auxílio-doença, por exemplo. A gestante, a mãe, após ter o bebê, ela está recebendo um valor de salário maternidade, de remuneração, sem estar necessariamente prestando o serviço. Mas essa tese não vingou. Por causa da previsão expressa na lei, entendeu-se que essa licença seria remunerada e com natureza remuneratória. Da mesma forma, sedimentou-se que o salário paternidade também tem um caráter remuneratório porque é uma licença remunerada prevista constitucionalmente. Gente, esse raciocínio aí para mim foi muito político no final das contas, porque juridicamente o salário paternidade tem a mesma lógica do salário do auxílio-doença, do salário maternidade, que deixa de prestar o serviço. Mas, nesse RESP que eu disponibilizei para vocês também, vocês podem ver que, por ser considerado como uma licença remunerada que consta da Constituição, ele foi considerado como remuneratório. É um pouco frustrante, mas foi o que ficou decidido. O 13º salário proporcional no aviso prévio indenizado, ele foi considerado como remuneratório não por causa do aviso prévio indenizado, mas porque o 13º é considerado como salário. Então, se vocês olharem o precedente que foi mencionado nesse RESP 1531, 1.531.412, ele faz menção a essa súmula do STF 688, que fala que o 13º salário é um salário. Então, se ele foi pago como 13º, ele seria, portanto, uma natureza remuneratória. Então, vocês podem ler isso daí no RESP. Eu também não acho que tem tanta coerência esse raciocínio, mas é o que ficou. Que discussão que a gente ainda tem, e essa daí é extremamente importante porque ela tem acontecido no CARF, até a gente teve posicionamento favorável no CARF em relação a isso, sobre o Stock Options. O que é esse Stock Options? É quando concede-se ao empregado a opção de compra de ações da empresa no qual ele está trabalhando. Então, é um contrato que é firmado entre a empresa e os seus funcionários ou administradores, que permitem que eles exerçam o direito de compra de ações da empresa com preço pré-fixado. Gente, qual que é o problema aí? Quando você compra ações da empresa que você está trabalhando, pode ser que você vai receber valores astronômicos se você está numa empresa, então vamos pensar aí, a Unilever, empresas grandes, Fiat, se você compra a ação da empresa, você consegue receber mais do que a sua própria remuneração, tem vezes. Então, isso começou a ser utilizado por algumas empresas, não vou falar que são todas, para remunerar os seus, principalmente, administradores. Então, eles concediam a possibilidade de compra de ações para os administradores e os administradores acabavam recebendo valores astronômicos que não estavam sujeitos a contribuições previdenciárias, só a imposto de renda. Então, essa discussão começou a ser bastante efetiva. A CVM exige que o prazo máximo de vencimento da opção, e aqui eu coloquei para vocês qual que é a instrução CVM que dita sobre isso, que é a 390 de 2003, seja de 365 dias, ou seja, 1 ano de prazo máximo de vencimento. Então, você compra a ação, você tem que ficar com ela no mínimo 1 ano, para ela ser considerado como, dentro desse Stock Options Plan, para ele ser considerado como uma opção de compra válida para a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. O exercício de compra deve ser facultativo e, caso contrário, está diante de uma verba desatrelada de qualquer risco futuro, que é passando a ser, portanto, remuneratório. Então, o que se entendeu atualmente, que é esse acordo que eu coloquei para vocês, do CARF, que fala sobre Stock Options? Você precisa avaliar se efetivamente houve um risco para o empregado.
aí empregado eu estou colocando funcionário ou administrador. Se quando o empregado comprou aquela stock option, se ele tinha efetivamente um risco de não ganhar nada, dele perder dinheiro em relação a essa compra de ação, ou se ele não tinha risco nenhum. Se ele simplesmente pegou aquelas ações para ele receber o valor. Isso é muito difícil, gente, porque o contrato tem que estar muito claro, a análise, principalmente lá no CARF, eles analisam muitas peculiaridades de cada contrato. Então, pode ser que vocês vão achar posicionamento lá favorável, falando que o Stock Options, ela tem natureza, não tem natureza remuneratória, por quê? Porque o contrato estava redondinho, mostrando que é facultativo, que ele entrou porque ele acreditava na empresa e ele assumiu um risco, chegou a perder dinheiro, depois ganha. Então, tudo está formado em cada processo, mas vocês podem ver que tem outros que, como ficou aquele contrato muito genérico, indicando como se fosse uma necessidade aderir ao contrato, ao contrato de stock options, sem qualquer tipo de risco, então vai considerar aquilo como como remuneratório. Entrando agora especificamente na contribuição sobre a receita bruta, a gente tem várias discussões, principalmente pelo fato daquilo que a gente falou, a substitutiva, de ser somente alguns setores da economia, a discussão contra a base de cálculo por ser receita bruta, a gente tem discussões muito próximas do que a gente vai ver para o PIS/COFINS, que é, por exemplo, da exclusão do ICMS da base de cálculo. A partir do momento que o ICMS não é uma receita própria da empresa, e sim uma receita de terceiro, ela poderia ser incluída na base de cálculo da receita bruta. Então, uma das discussões que a gente pode ter também para a contribuição substitutiva. E aqui eu acho mais relevante, que pouca gente tem levantado essa bola, é a questão da necessidade de ser não cumulativo. O parágrafo 13º, ele foi muito claro de que a contribuição sobre a receita bruta, ela tem que ser não cumulativa. Essa forma, como ela foi instituída atualmente, não consta nenhuma previsão de não cumulatividade, nem mesmo com a contribuição do PIS e da COFINS. Então, você paga a contribuição sobre a receita bruta substitutiva, porque ela tem uma base constitucional separada, e você paga uma contribuição sobre o faturamento, ou dependendo de qual empresa que você é, ou sobre a receita, e você não consegue fazer uma compensação entre essas duas. É importante que vocês saibam, gente, que as discussões previdenciárias, elas estão muito separadas das contribuições da Receita Federal, ainda que elas sejam administradas pelo mesmo órgão. Porque quando teve a junção da Receita Federal com a Previdência Social e criou a Receita Federal do Brasil, isso foi em 2007, a Receita Federal ela trouxe os auditores fiscais previdenciários que ficaram separados dos outros auditores. Então, a gente ainda não tem um alinhamento dentro da Receita Federal no tratamento das contribuições previdenciárias, tanto que não pode ser feita compensação de contribuição previdenciária com outros tributos. Contribuição previdenciária você só pode compensar com contribuição previdenciária. Então, esses tipos de problema é importante que vocês tenham em mente. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre SAT e a contribuição do FGTS.